Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Concepções Teológicas. Eu sou o professor coordenador do curso, Emerson Mildenberg. E o nosso programa ele tem a proposta de trazer assuntos contemporâneos, relevantes e, claro, assuntos que estão em voga em todo o cenário acadêmico e eclesiástico. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Concepções Teológicas. Comigo aqui no estúdio, eu tenho a alegria de receber o pastor Cris, da banda Filhos do Homem, também congrega, é um dos pastores ali na cidade de Curitiba, na comunidade Alcance. E do meu outro lado aqui, o pastor Leonardo Baus. Pastor Leonardo Baus faz parte aqui do nosso colegiado e também aqui da casa, né, pastor? Isso mesmo, Sejam Daniel. todos muito bem-vindos e que Deus os abençoe grandemente. Amém, amém. Eu quero dar o start, o pontapé inicial nesse nosso bate-papo aqui no nosso programa Concepções Teológicas, trazendo à tona o seguinte assunto. Último quarto de século passado, os últimos 25 anos do século XX, começa um grande fenômeno, começa um crescimento muito forte no que diz respeito ao gospel, as conversões, movimentos de avivamento, e assim por diante. A igreja no Brasil, ela passa por um crescimento espantoso, que chama a atenção de cientistas da religião, chama a atenção de sociólogos da religião, filósofos, enfim, os demais pensadores. Tudo isso faz com que a igreja entre no cenário e desta maneira apresente muitas frentes para o público cristão, o público gospel. Em todo este momento, nós temos aí as bandas surgindo, os louvores, a adoração, muitas gravadoras envolvidas em todo este cenário, em todo este fenômeno. Eu quero trazer para o nosso debate exatamente esse assunto, começando com o pastor Cris, e fazendo para o pastor Cris uma pergunta a respeito de louvor, a respeito de adoração, a respeito das bandas, enfim, como está o cenário do gospel em pleno século XXI. Pastor Cris, o que aconteceu com a música cristã contemporânea? Ela se tornou apenas um ritmo, sem um compromisso com princípios escriturísticos, letras mais profundas, ou ainda existe um viés de letras, de princípios e um pouco de menos romantismo? Seja muito bem-vindo, pastor. Pastor Mildenberg, muito obrigado pelo convite, né? E obrigado pela recente informação de que é um debate. Já armei diferente a resposta. Sabendo que é um debate, a resposta já veio diferente. Bom, para começo da conversa, a música, ela é um assunto que é muito difícil de você generalizar, só por ser música, né? Então, como você dizer, a música contemporânea, ela se tornou muito rarefeita quando o Brasil começou a exportar a música sexual, que já tinha em outros lugares, mas no Brasil ficou mais famosa, e aí a música se tornou isso, seria generalizar demais, porque a música é como água, não tem como você dizer que ela inteira se tornou alguma coisa quando ela está espalhada por todos os lugares. Então é claro que a partir dos anos 80, 90, a gente já estava saindo do cantor cristão, dos inários, aí foi entrando na adoração congregacional mais livre, ali na região mais pentecostal, ali com Voz da Verdade, na região das comunidades ali com a Zaf Borba, Ademar de Campos. Aquilo já veio se desenvolvendo de uma forma que a música ela foi evoluindo, ela foi mostrando que nós não éramos todos uma só congregação de uma só forma. A música mostrou isso. As pessoas têm gostos, têm estilos, e já começou cedo um conflito na música. A música cristã é para agradar a Deus ou para agradar as pessoas? Eu acho que essa é a base de todo o nosso pensamento sobre a música cristã. A música cristã existe para Deus ou existe para as pessoas? Agora, quando a gente generaliza assim, a música se tornou muito rarefeita em termos teológicos. É lógico que tem muito músico que nunca leu a Bíblia na vida e que faz música gospel porque dá dinheiro, né? Tem composições cristãs que são fundamentadas na tristeza, na emoção, no problema da pessoa. A gente tem aí um baita de um comediante que é abundante em palavrões, palavras chulas, mas também um homem que precisa de Jesus, que anda em depressão, que acabou de terminar um casamento, que fez uma música gospel linda que cantores cristãos gravaram, que vende muito no meio cristão.
E essa música é para Deus, é para expressar a dor do cara, essa música é para agradar a população e vender, hoje não se fala mais vender CD, ó, como a música mudou mesmo, né? Vender canções ali no Spotify. Então, eu não posso dizer que a música ficou rarefeita, porque tem músicas muito profundas nessa geração, muito profundas. E aí a gente não tem mais só o gospel e a música cristã. A gente tem o congregacional, o inspiracional, e agora temos o que algumas pessoas chamam de worship. Que talvez seja o final da polêmica dessa manhã aí. Legal, muito bom, muito bom. Eu quero pegar uma carona, pastor Cris, no que você acabou de colocar e passar a bola para o pastor Leonardo. Pastor Leonardo, dentro disso que o pastor Cris acabou de explanar, olha só, canções de romantismo, visto que temos isso também, né? Michael Smith, por exemplo, ele até chega a fazer determinadas canções, a compor determinadas letras que pode ser cantada ao Senhor e também para a pessoa amada, né? Em muitas frentes. Olha só, com relação às canções, o romantismo no meio gospel, estes compositores, eles sabem distinguir o amor romântico e o amor de Deus? Isto leva eles a ter uma visibilidade maior? Qual a sua opinião a respeito disso? Eu acredito que alguns, claro, sabem fazer essa distinção, né? Outros, por sua vez, não. Mas eu penso, professor Mildenberg, que a música, ela comporta, como disse o pastor Cris, várias vertentes. O objetivo maior da música, como objetivo supremo e sublime da vida, é a adoração a Deus, né? Tudo foi criado e tudo que existe só existe para a glória de Deus. Mas é fato também que a música, ela pode ser sim um instrumento de promoção da vida humana, de resgate, por exemplo, do valor da mulher, da família. Ela pode sim ser um instrumento que fará o indivíduo pensar em questões mais profundas. Talvez seria nessa linha mais inspiracional, como o pastor Cris nos disse. Então eu acho que o problema não é essa canção mesmo do gospel ter uma vertente romântica e uma vertente mais congregacional de adoração ou de louvor. A questão é discernir em quais momentos e ambientes nós vamos promover essas músicas. Eu acho perigoso, talvez, ou perigosa essa fusão, essas músicas com duplas intenções, porque talvez no mesmo momento em que você está falando a Deus, você está falando a mulher amada ou ao homem amado, né? Talvez aí esteja o problema, porque gera sim uma confusão. Agora, a partir do momento em que você tem uma intenção definida e você mostra essa intenção, então eu vejo que é possível isso, né? A Bíblia não deixa de ser um livro romântico, né? Se olharmos para o livro de Cantares, não é? Uma linguagem ali que envolve homem e mulher. Muitas vezes nós tentamos espiritualizar, alegorizar. Algumas coisas cabem à alegoria, outras não, porque ali você tem momentos onde realmente é um homem falando para uma mulher, não é? E claro que isso nos inspira de alguma forma a pensar no amor que Cristo tem para com a sua noiva, a igreja, etc. Mas a Bíblia é um livro também romântico, não é? Então eu acredito que cabe muito essa colocação. A música gospel, romântica, ela tem o seu valor, o seu espaço? Tem, mas talvez não para aquele momento congregacional, talvez em outras vertentes, em alguns encontros, talvez é para a intimidade do casal, é para uma outra rotina que envolve a vida da família, do povo de Deus, né? Não sei se nos Estados Unidos já se cantam algumas dessas canções dentro das igrejas. O que eu sei é que nos Estados Unidos, esses artistas, esses músicos, eles concorrem com os prêmios, porque lá não tem muito essa distinção do gospel e do secular, né? Você tem músicas do Kirk Franklin que são entoadas nas principais rádios, assim do Michael W. Smith, entre outros artistas do segmento, né? Lá talvez eles estão... Não sei se mais à frente ou mais atrás, depende do ponto de vista. Mas, então eu entendo que cada uma dessas vertentes tem o seu espaço e tem o seu lugar. São contextos apropriados. Exato. Né? Perfeito, exato, pastor, exato, perfeito. Exato. O pastor Cris, você fez menção há pouco, pastor, e eu quero te provocar no bom sentido para que a gente continue falando sobre isso. Você fez Cai menção... para dentro, pastor. Você fez menção exatamente das emoções das pessoas. Né? Olha só, estas
estas canções, este movimento gospel ulterior, ela mexe de fato com as emoções, e também pegando carona no que o pastor Leonardo acabou de falar. Isso substitui as canções de outrora? Ou na verdade, é somente um teor de contexto, é um teor de geração? Olha, eu sou fruto da música dos anos 80, sou fruto da música dos anos 80, 90, cristã. Então, quando meu irmão me apresentou Rebanhão a primeira vez na vida, eu fiquei apaixonado, né? Tem músicas do Rebanhão que são muito profundas no relacionamento com Deus, mas são muito verdadeiras a respeito das emoções, né? Tem uma música que diz assim, atrás desse monte tem uma realidade, né? Músicas assim, né? Quando criança sonhei ser super-homem, Flash Gordon, Robin Hood ou até um rei dos contos de fada, e descobri que os mocinhos bandidos se matando nas esquinas, né? O super-homem bebendo, então ele vai falando disso, e na terceira parte da música, e ele fala então da realidade celestial, né? Da promessa de Jesus. Então, a música não tem como ela não mexer com as emoções, porque a música foi construída por Deus, ela foi criada por Deus como uma chave que ela encaixa no nosso intelecto, nas nossas emoções e nos nossos instintos, que são todos os centros de comando do homem. Então, a música ela tem 3 elementos: ritmo, harmonia e melodia. O ritmo toca nos nossos instintos, né? Tá aqui. A melodia toca no nosso intelecto e a harmonia toca nas nossas emoções. Então não tem como você pegar a música e dizer que uma música não é espiritual. Porque quem faz essa distinção entre espiritual e não espiritual somos nós. Deus não tem essa distinção. Para ele, você pode dizer que tudo é espiritual, que é a mesma coisa dizer que para Deus é tudo natural. Né? Então quando você fala sobre a música, você está imediatamente falando sobre espiritualidade, que toca nas nossas emoções. Quando você está falando de emoção, instinto e intelecto humano, você está falando de espiritualidade também. Então, a gente tenta colocar a música num lugar onde você consegue separar. Essa música é espiritual, essa música não é espiritual. Quando a gente vem para dentro da igreja, a gente percebe, como em todo lugar, que a música ela é uma expressão do que está acontecendo dentro do artista que a compôs. Então, não é uma questão do que a música fala, é uma questão do que a pessoa fala. E do que aquela música fala para você também. Porque tem gente que canta uma música secular, como o amor é o calor que aquece a alma na igreja. Não é minha vertente, não é a minha forma de fazer, entendeu? E você pode pegar uma música cristã de adoração e fazer num barzinho também. Quando você diz que os Estados Unidos está à frente ou está atrás, realmente depende do ponto de vista, porque é muito bom poder receber um prêmio por uma música cristã num ambiente secular, que é o que não acontece no Brasil. Por outro lado, se me premiassem no ambiente secular hoje, não é um ambiente onde eu gostaria de ir lá expressar minha música. Né? Quando a pessoa fala, mas tua música não serve para evangelismo, aí eu pergunto para os artistas gospel, sim, nossa música serve para evangelismo. Muito legal, mas quantas pessoas você evangelizou essa semana na rua? Teu vizinho já ouviu você falar de Jesus? Tua avó que não é crente ouviu você falar de Jesus? Então é muito bonito dizer que meu povo e minha missão é a nação, quando na minha vida ela não tem isso na minha vida particular. Então, quando você pergunta para mim assim, a música, as vertentes da música cristã, a gente começou falando do gospel. O gospel não é gênero musical. Gospel é a forma que o marketing que a Renascer no começo dos anos 90 trouxe para poder pôr a música cristã mais para fora, mais no meio secular para evangelizar, a gente chamou de gospel. Né? Mas gospel nos Estados Unidos é um estilo de música black que se faz nas igrejas antigas, né? Então a gente precisa passar por essa terminologia, que é o que significa para todo mundo, e trazer para o que significa a música para mim. Senão aí realmente fica muito rarefeito, né? Tipo assim, a música expressa, essa música é tão linda, me faz chorar. Tem gente que diz, eu não escuto música do mundo, não escuto música secular, por causa do que a vida daquela pessoa representa para você. Mas eu escuto uma música gospel feita por um cara que anda em adultério. Verdade, Se é pra polemizar, vamos falar a verdade. Verdade. Sim, entendeu? Sim. Por um cara que fica muito bonito onde tá vendendo e no ambiente que não tá vendendo fuma maconha. Aí a minha pergunta é a respeito de quem tá lá fora ou é a respeito de mim? A música que eu ouço, que eu canto, que eu escuto. Né? Só levantando um pouquinho Muito bom, polêmica. pastor. Muito bom. Muito bom. Essa parte, 2 colocações que você faz que me chama a atenção e possivelmente chama a atenção também dos nossos estudantes, de todos aqueles que estão assistindo ao nosso programa Concepções Teológicas, do curso de Teologia da Unifil. A parte teórica e a parte prática. Né? Pelos seus frutos
os conhecereis. Me vem à mente, inclusive, esse princípio do próprio Jesus, né? Pastor Leonardo, olha só, as celebrações, os cultos de hoje em dia, quando eu digo hoje em dia, já até é um tanto quanto diacrônico, né? Mas as celebrações, os cultos, o momento do louvor, o momento do cântico, ele tem grande relevância, grande importância, né? Qual a razão, em sua opinião, de tudo isso, desta ênfase à música, desta ênfase no louvor? Bom, primeiro, acho que a gente tem que partir do princípio que o culto a Deus, ele, é claro, vai além da linguagem musical, além de receber, interagir com a palavra. O culto congregacional, ele tem outros elementos, inclusive, quando eu estava ali ministrando a disciplina Celebração e Liturgia, eu sempre fazia um exercício com os alunos a partir do texto de Isaías capítulo 6. Aquele encontro, né, de Isaías com Deus, com a sua glória, ele traz ali de uma forma muito didática esses elementos que perpassam o culto. O culto, naquele contexto, começa com uma chamada à adoração, declarando a santidade de Deus. Na sequência já entra um momento de contrição, de confissão. Quem sou eu? Ai de mim, vou perecendo. Depois o louvor, a gratidão por ter sido perdoado. O momento da edificação com a palavra. E o momento do envio, né? Falando assim, a grosso modo, não é, pastores? Falando de Isaías, né? De Isaías. Isaías capítulo 6. Aquele encontro de Isaías com o Senhor, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono e tal. Então, assim, nós precisamos entender que o culto congregacional, ele passa por esses elementos. Ainda que a palavra não seja pregada da forma mais formal, um pastor centrado num púlpito, etc., a palavra ela pode ser pregada através de uma produção teatral, assim como a música ela vem com vários formatos, mas, de fato, principalmente na tradição protestante, a ênfase maior é a palavra. É o momento quando Deus fala conosco por meio da sua palavra. Não que Deus não fale através das canções, mas geralmente a gente diz que nas canções nós temos mais declarações do homem para com Deus, né? São louvores, são palavras de adoração. Essa experiência ela permite tudo isso. Então, assim, se essa ênfase ela não comprometer a idoneidade da palavra, a premissa da palavra, eu não vejo problema nisso. Eu entendo que o culto congregacional ele comporta muita música. Porém, o culto ele não é uma coxa de retalhos. O culto ele precisa ser uma produção didática, pedagógica, onde do início ao fim relembramos principalmente a história da salvação. Von Aumen, no seu livro Culto Cristão, ele diz o seguinte: olha, nós não temos que pensar muito nas formas como um problema, porque às vezes levantando essa bandeira, não, o meu culto ele é informal, ele não tem forma, ele já criou uma forma. A espontaneidade, a repetição da espontaneidade, ela se transforma também numa forma. É impossível você reunir um grupo de pessoas sem se institucionalizar, é muito difícil, Nem que seja local. Nem que seja local, porque o ser humano, de certa forma, isso é uma questão sociológica, ele precisa de uma forma, ele precisa de uma ordem, não é? Então, o Von Aumen, ele coloca essa questão da ordem justamente como algo básico para a construção desse culto, e depois ele diz, e o culto ele precisa de forma, ele precisa de ordem, justamente porque a principal missão do culto transmitir ao homem, transmitir ao homem essa história da salvação, tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito, não é? Então, nesse contexto, eu penso que a ênfase musical, ela precisa vir com essa intenção pedagógica, cristocêntrica, bíblica. Não concordo muito com uma ênfase exagerada em músicas muito intimistas, que revelam muito uma experiência particular, porque experiência é experiência, doutrina é doutrina. Eu entendo que eu não posso doutrinar uma experiência. Eu posso ter uma experiência, o Cristo pode ter outra, e é claro que o culto ele comporta isso, desde que tudo seja feito com ordem e decência para a edificação do corpo. Você apanhar sua experiência de ordem particular, pessoal, e traduzi-la ou querer fazer da mesma uma doutrina, totalmente reprovável. Sim, fazer de uma experiência pessoal uma doutrina
concordo que seja reprovável, mas eu acho que talvez a gente entre num debate aqui na função fundamental de um culto congregacional, porque daí novamente a gente vai ter culto congregacional de quem? A minha interpretação da função do culto é, em absoluto, cultuar a Deus, independente do que está acontecendo com a pessoa aqui embaixo. Então, o objetivo final seria cultuar a Deus. Eu acho que o culto, ele pode... Vamos pegar o horário do culto e vamos fazer um momento de crescimento e de ensino. Muito legal. Mas quando você fala culto, você está falando a respeito de uma expressão do homem para Deus, a princípio. E aí, claro, a resposta de Deus, que nem sempre é ensino. Às vezes a resposta de Deus é muito obrigado, ou a resposta de Deus é não. Ou a resposta de Deus nem sempre é agora que vocês já me cultuaram, podem parar de me cultuar que agora vamos ensinar uma coisa para vocês. Então aí a gente entra numa briga da liturgia, porque a gente vê, como você falou, não posso pegar uma experiência pessoal e doutrinar, eu também não posso pegar uma coisa que acontece hoje aqui onde nós vivemos, nesse pós-Novo Testamento, e padronizar por uma situação, por exemplo, eu creio, eu acho que ela representa, mas não posso padronizar, porque o Velho Testamento, a própria Bíblia diz, ele é para ser uma sombra das coisas que virão. Então a função do Velho Testamento não é nos doutrinar, a função do Velho Testamento não é nos dizer como fazer o funcionamento e a liturgia dos cultos. A função do Velho Testamento é trazer para nós uma sombra de como será o que está por vir, como será a nossa relação com Deus. E Apocalipse, ele explode com a liturgia quando ele diz assim, vai ter um rio de vidro que vai descer do trono do Pai, todos que estiverem de pé sobre o rio vão entoar um cântico em uníssono de adoração a Deus. Tipo, não tem nada a ver com o que as pessoas estão recebendo, tem a ver com o que elas estão entregando a Deus. Então, quando você pega uma representação de liturgia de Isaías, e você pega uma representação da liturgia quando a igreja começou a ser formada, em Paulo, em todos os fundamentos, que independente da base teológica que cada um de nós tem, os fundamentos são o mesmo. A gente vai pegar o Novo Testamento, Paulo, e o Velho Testamento como sombra. Aí eu começo a trazer para o nosso culto e pensar, será que nós realmente temos uma liturgia que é de fundamento bíblico, de fundamento judaísta, ou nós herdamos o que pudemos da igreja católica? Porque se você for pegar um fundamento bíblico, nós não tinha que ter púlpito e nem palco na igreja. As pessoas não tinham que estar sentadas de frente para nós. Isso aí quem inventou foi o catolicismo, não foi o judaísmo onde Jesus pregava, não foi o ambiente onde eles se reuniam no Velho Testamento. Então, quando eu pego a função da música, ela é a respeito de uma relação pessoal com Deus. Então, eu posso cantar uma canção congregacional que diga, e eu sinto falta nessa geração, não vou negar isso, muita falta de canções coletivas. Nós estamos aqui para te adorar, nós somos o povo a quem Deus... Declaramos quem somos, declaramos quem Ele é, declaramos o que Ele faz. Isso é louvor e adoração. E o louvor e adoração, ele não é uma preparação para a palavra. Louvor e adoração é o culto e a palavra faz parte do culto. Hoje a gente tem assim, a pessoa entra em adoração, estamos na tua presença. Agora eu vou questionar a nossa liturgia mesmo. Estou na tua presença, a mente da pessoa começa a sair lá de fora, que é a função da música. Senão Deus fala, só fala, não precisa cantar. Mas o que a música faz? 300 pessoas no mesmo ritmo, na mesma velocidade, na mesma tonalidade, declarando as mesmas palavras que são bíblicas, aí sim, que são bíblicas, isso leva o povo a uma representação máxima do que vai ser no céu. Um monte de gente em uníssono. Então a gente uníssono canta na presença de Deus. E quando a nossa mente começa a sair lá de fora, nossa mentalidade começa a ficar uma, nossas palavras, o Espírito começa a se manifestar de dentro para fora, porque ninguém traz Deus para um culto. A gente chega lá, ele já está lá. Hoje a gente percebe a presença dele ou não percebe. Eu vou trazer Deus para o culto. E Deus vai falar assim, eu estava aqui já quando isso aqui era mato. Quando tinha bicho andando, não tinha vocês nem cimento, nem a glória se manifestava. Agora vocês vêm aqui, acho que vocês estão cantando, vocês me trouxeram aqui. O que vocês pensam que vocês são? Não é você? Eu estou aqui faz tanto tempo. Vocês vieram aqui construir um templo e pararam de perceber minha presença. E é a respeito disso. O louvor e a adoração, ele nos traz de volta a presença para Deus. E aí quando a gente está naquele lugar, peraí, bom, agora vamos passar para o momento da oferta. E agora vamos para a palavra, porque afinal a música é só para distrair vocês enquanto o pastor está ali no celular procurando a palavra. Uou! É verdade. Aí a gente entende que a respeito da função da música da igreja, não é a função da música na igreja, é a função da música na minha relação pessoal com Deus. Aí sim, eu não posso doutrinar com a minha relação pessoal, mas se a minha relação pessoal não fizer parte da liturgia do culto, aí tem alguma coisa que é um lugar de alinhamento em adoração. A doutrina não é célula, não é louvor e adoração, não é pregação e louvor. A doutrina é nos templos, adorando a Deus,
e de casa em casa partindo pão. Isso é doutrina. O resto foram as estratégias que a gente inventou. Um vai chamar de célula, outro vai chamar de grupo caseiro, outro vai chamar de culto congregacional, outro vai chamar de reuniãozinha de crescimento, chama do que quiser. Agora, se eu tenho no culto e eu trago para casa, eu não tenho partido o pão em casa, eu tenho algo faltando que é muito mais profundo que a música. Acho que a gente rarificou a função da música na igreja. Muito bom, muito bom. Deixa eu pegar uma carona e passar para o pastor Léo sobre este trânsito. Você de certa forma, nas entrelinhas você deixa implícito o trânsito religioso. Algumas pessoas que acabam não entendendo toda esta dinâmica e todos esses princípios, inclusive históricos, acabam migrando de igreja para igreja, de denominação para denominação. Pastor Léo, você acha que isso também tem, de certa forma, como que um imã, como que assim, que atrai as pessoas para aquelas igrejas que têm um louvor mais contemporâneo, um louvor que vai, de certa forma, ao encontro da perspectiva dessas pessoas? Com certeza, né? Nós temos hoje um público turista, né? É bem isso, eu acho que é o que a pessoa está apresentando, é a motivação da pessoa, é o coração da pessoa, é muito difícil você acessar isso, né? Então, muitas vezes pessoas volúveis, rasas em sua fé, é óbvio que elas vão transitar. E eu até acredito que, claro, Deus nos plantou, só Ele pode remover essa árvore frondosa e colocar num outro espaço que é um outro espaço, mas ao mesmo tempo não é, porque, de certa forma, somos todos a igreja de Cristo. Mas eu estou entendendo que realmente tem pessoas que vão muito em busca da sua autossatisfação. Eu entendo que o Cristo coloca, né, o culto, eu não tenho que pensar, a finalidade principal do culto não é agradar a pessoa, mas sim agradar a Deus. Por outro lado, nós temos um grupo de pessoas que vão à igreja pensando numa relação de consumo mesmo, não é? E buscando aquilo, aonde eu vou ter a minha... não só a minha necessidade, mas, desculpe até usar essa palavra, os meus caprichos atendidos, né? Se falou muito sobre o self-service, né? Da eclesiologia moderna e de fato, se por um lado nós não somos únicos e temos expressões diferentes de cultuar, mas tem pessoas que, se não ganharem raízes em Deus, elas não vão se firmar em local algum. Hoje elas estão na igreja A, depois na igreja B, C, e elas vão passar a vida toda delas nesse movimento raso. Agora, é lógico que a música, pastor Wildenberg, ela é um chamariz para isso. Ela é um chamariz. Se de repente aquilo que se canta naquela igreja vem mais ao encontro do que eu acredito, óbvio, não é? Eu estarei lá até que... Deixe de ser a minha igreja. Deixe de ser a minha igreja. Deixe de ser a minha igreja. Então muitos fatores colaboram, não é só a música, nomes. Nós temos vivido um fenômeno hoje, talvez possa ser tema até para o seu próximo programa, a igreja online. Né? A pandemia, ela mudou um pouco essa perspectiva da congregação, relação pastor-ovelhas. Hoje, alguns pastores têm apenas a igreja online e não querem voltar presencial porque está melhor online na sua visão. É menos dor de cabeça, menos dor de cabeça e mais dinheiro. O Cristo falou tudo. Menos dor de cabeça e mais dinheiro. Verdade. Então, sabe, hoje é muito simples e eu vou até além, tá? Hoje há um grande grupo de pessoas que, assim, num só culto, eles estão em 10 igrejas. Num só horário, de um domingo de manhã, de um domingo à noite ou durante a semana. É fácil você zapear, não é? Você coloca lá, conecta o YouTube na televisão lá ou no seu celular mesmo. Aí eu tô em casa. Então, muitos até estão retardando o seu retorno, não é pelo medo do Covid, não. Não. Porque as igrejas hoje representam, na sua grande maioria, os lugares mais seguros, muito mais seguros do que supermercados, do que farmácias e tantos outros ambientes. Com certeza. Mas porque se acomodaram, Mais porque tá controlado. simples. Hoje eu quero ouvir a palavra do Ed René, e eu não estou criticando esses nomes. O próprio Luciano Subirá, são pessoas fantásticas, né? O Paulo lá, Paulo Júnior, entre outros, Augusto Nicodemos, Cris Duran tem uma igreja gigantesca online, igreja online. Então assim, só que aí o que acontece, né? Não vincula, né? Não gera raiz. Então hoje o desafio é ainda maior, pastor.
Porque as pessoas rapidamente, no espaço de 1 hora, elas podem pegar fragmentos de 5, 10 cultos. Verdade. Isso se aproxima esta pessoa, esse espectador de vários pastores, de várias vertentes, com várias teologias, com vários tipos de aspectos eclesiásticos e teológicos, ao mesmo tempo dilui bastante. Ela acaba não se sustentando, ela acaba buscando o seu próprio consumo. Isso me leva a pensar 2 coisas. Primeiro, não adianta lutar, nós estamos passando por uma mudança sociológica, uma mudança eclesiástica, não tem a igreja de daqui 10 anos, ela tem muito pouco em formato, em constituição a ver com a igreja de 10 anos atrás. Isso não tem como lutar. Não tem como fugir, né? Mas aí, quando a gente não sabe, meu pai falava assim, quando você não sabe o que fazer, você tem que saber para onde ir. Eu volto para o primeiro chamado a respeito do discipulado. Segurei a cadeira. Eu volto para o primeiro chamado do discipulado, ir e fazer discípulos. E o que ele descreve como discipulado? Batizando-os em nome da Comunidade Cristã de Pato Branco, da Comunidade de Alcance, da Quadrangular, da Batista Presbiteriana. Né? Não. Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o que é a conclusão do discipulado? Ensinando-os a obedecer tudo aquilo que você tem ensinado. Quando a gente fala para ver do que a gente ensina na igreja que Cristo ensinou, acho que a gente obtém a resposta de por que o evangelho das pessoas está tão raso. Ontem eu estava na live com o David Keelan e falei, David, que Deus tem falado para você? Ele falou, eu estava estudando por que uma ovelha se desgarra do seu aprisco. A ovelha ela se desgarra do aprisco porque ela enxerga só na frente dela. Então ela come um tufo de grama, aí ela enxerga outro, ela vai e come outro, enxerga outro. Quando ela vê, ela sai do aprisco e nem percebe, de tufo em tufo. E aí a gente pensa assim, é porque a gente chama as pessoas de ovelha para elas virem na nossa igreja e dizer assim, nós vamos cuidar de você, Jesus vai resolver os seus problemas. Mas quando ela se comporta como ovelha, vai comendo e a grama está verde. A gente reclama que a pessoa não tem fidelidade conosco. As pessoas elas não têm fidelidade, as pessoas elas não têm, olha só como elas estão buscando o evangelho só para, claro, a gente chamou elas para dar comida. E de repente a gente não demos. De repente a gente diz assim, não, na verdade a gente não queria que você desse comida, a gente queria a tua lã. Né? Verdade. Aí você começa a raciocinar quem realmente é o mercenário em João 10. É verdade. A gente fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O João 10 nunca fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele fala que o diabo é o lobo. Fala que aquele que cuida de ovelhas que não são suas, como se fossem suas, e na hora que o lobo vem foge, esse é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Então a gente começa a raciocinar sobre o nosso cristianismo e o papel do nosso louvor e adoração. Os músicos até agora, eles queriam ser artistas. Mas quando você fala de, você vai cantar sobre a tua esposa, sobre o que Deus fez na tua vida, canções espirituais, inspiracionais, amém, você pode ser mais artista. Mas quando você fala de cantar na igreja, de mover junto com o corpo, o músico, ele já faz parte do ministério de ensino. Ele já faz parte da ministração da palavra. Por isso a gente não pode ficar cantando música que não fala da Bíblia na igreja. Música de experiência pessoal. Eu queria tanto ser mais feliz. Eu queria tanto tomar mais um cafezinho. Se minha avó tivesse aqui. Isso não é música congregacional. A música congregacional é quem Deus é, quem nós somos nele, quem Ele fez. Isso mesmo. Vamos juntos para a presença dele. Aí alguém me pergunta assim, Pastor Cris, me perguntaram esses dias, qual que é o sucesso do ministro de louvor? Quando eu entendo que o papel do ministro de louvor, você vai ter pessoas com várias maturidades na igreja. Você vai ver ovelhas que só enxergam um palmo na frente e outros que já estão se tornando pastores na sua própria vida, já têm maturidade. E esses que têm maturidade, eles têm uma característica. Eles não precisam mais do ministro de louvor para chegar na presença de Deus. E eles não precisam mais do pastor para se alimentar da palavra. Mas isso não é porque eles não são funcionais como cristão, é porque eles já têm uma maturidade maior. Eles já conseguem caçar a própria comida, cavar os próprios poços. E aí nós pastores às vezes ficamos chateados porque a gente queria ser necessário para sempre. Quando na verdade o propósito final do ministro de louvor se realiza quando a igreja descobre que não precisa tanto assim dele. É verdade. Então a gente sempre vai ter que cantar para as pessoas também entenderem, tipo assim, olha gente, é assim que eu chego na presença de Deus, vem comigo. E aqueles que são mais novinhos, que estão crescendo, vão vir junto, mas aqueles que estão na primeira fila, que já conhecem a Deus, que já estão na presença, eles não estão nem aí se você cantou bem, se você cantou mal, como é que eles estão na presença de Deus. Então a gente vê que o propósito do louvor e adoração é levar a igreja para um lugar onde quem está lá no palco não seja necessário mais. E isso é assustador quando eu preciso do povo para sustentar o palco. Aí eu começo a me assustar. Tipo, uma coisa, e o que está acontecendo esses dias no mundo? Uma coisa que nos trazia segurança está tremendo. E agora?
E aí hoje eu ouvi há 10 anos, eu vi até o pastor lá da ABA muitos anos atrás falar, quando ele falou, poxa, as pessoas estão saindo da minha igreja e indo para a sua. Eu lembro da resposta dele. Ele falou assim, ou você ergue as cercas e proíbe as pessoas, ou você rega melhor tua grama que tá seca, eles estão vindo comer aqui. Eu acho que esse é o grande segredo, né? É você regar, é você alimentar. E não construir muros. E não construir muros. E não construir muros. Eu acho que o que de fato mantém as pessoas ali é um relacionamento de amor e de dependência a Deus, e elas se sentem supridas. Não que em uma ocasião ou outra essas pessoas não possam, não é? Frequentar um local, assistir uma pregação. Até nós fazemos isso. Até nós lemos livros, pegamos conselhos. Isso realmente é natural, né? Agora, o que acontece, só fechando esse raciocínio do Cris, é que assim, às vezes, isso eu acho que deixa o coração do pastor um pouco chateado, sim. Né? Aqui falando agora como pastor. Você se esforça, você busca oferecer, você busca alimentar, enfim, claro que sempre temos defeitos e pontos a melhorar. Mas essa ovelha que muitas vezes ela de alguma forma se desconecta da vida da igreja local, não estou falando uma outra ocasião, estou falando aquele que desconectou. Ele está no ambiente virtual. Se falecer um parente dele, se ele passar por um problema, ele não vai procurar o Ed René, ele não vai procurar o Luciano Subirá, ele vai procurar o Cris, que é o pastor dele. Sim. Aí ele vai lembrar que ele tem um pastor. Talvez foi erro do pastor mesmo, é claro. Às vezes o lobo é o próprio pastor, a gente sabe disso, eu concordo plenamente. Mas hoje, a gente tem que levar as pessoas a pensarem nessa questão da gratidão. Sabe? Porque às vezes nós viramos as costas, não é só a ovelha, não. Então acho que nós temos que dar a nossa mão palmatória. O pastor tem suas próprias angústias, né? Tem as suas próprias angústias, mas é um desafio para todos nós, é um desafio. As angústias aí que eu acho que a gente entra em um lugar especial aqui. As angústias do pastor, do líder, ela não são problema da ovelha. Elas são problema dos seus amigos. É verdade. Então, quando o pastor tem ovelhas e não tem amigos, ele vai entrar num lugar de solidão. É isso aí. Ele vai entrar num lugar de depressão. É isso aí. E quando a gente estabelece que as ovelhas vão ser sempre ovelhas e nunca vão poder ser amigos comigo, né? A gente acaba, para a pessoa me manter segura, eu mantenho ela na posição de ovelha. Quando na verdade o que eu preciso de um amigo que talvez nem congregue comigo, talvez nem me considere maior do que ele. Verdade. Porque nesse tempo que a gente está vivendo, a gente está misturando tanto. Isso acontece na música, isso acontece no pastoreio, acontece no ensino. A gente está misturando tanto a igreja, não, eu preciso ficar igual eles para atrair eles, que a gente acaba esquecendo quem a gente é. É verdade. Quando na verdade a gente acaba percebendo que o propósito do ministro de louvor, o propósito do pastor aqui é conduzir pessoas para que estejam junto comigo indo para a presença de Deus. Né? E não a pessoas que supram a minha necessidade. Aí eu discordo do seguinte, a igreja não quando eu falei misturar, a gente tem olhado a igreja como se ela fosse uma escola de sucesso, como a gente falou hoje, né? A igreja é uma representação do pai. E a igreja tem se tornado uma representação da mamãe. O pai diz assim, filho, vem aqui, é assim que faz. Ah, pai, não estou conseguindo. Tenta de novo que você consegue, não é meu papel, é teu. E a mãe vai fazer o quê? Não, filhinho, vem aqui, deixa que eu faço para você. E a gente acaba tendo um conceito da igreja que a gente tem, por exemplo, de um ambiente de coaching. Por que um ambiente de coaching, de psicologia positiva, eu não estou falando contra, porque foi meu trabalho por muito tempo, eu ainda utilizo, né? Mas um ambiente de coaching é tão bom porque venha para cá que você vai fazer uma coisa e você vai sentir que tudo está ficando melhor. Porque o coaching é um ambiente, é uma escola de sucesso. Venha para a escola de sucesso. E a gente acaba esquecendo que a igreja, na verdade, é uma escola de mártires. É verdade. Então, se o pastor fala assim, poxa, eu estou triste por causa do meu martírio, eu estou triste porque eu cuidei de tanta gente e eles não foram gratos a mim, eu começo a questionar a motivação do pastor de ter começado seu ministério. Porque é suposto no ser pastor, como João Batista, que em algum momento as pessoas sim esqueçam da gente, e a gente realmente não precisa ter a gratidão de ninguém para sustentar, a não ser a aprovação do Pai. Deus vai dizer assim, ninguém lembra mais de você, meu filho. Eles estão cantando a musiquinha lá e nem sabe mais de quem que é, ninguém lembra mais de você. Mas entra aqui, servo bom e fiel. Você foi fiel até o fim. Você foi fiel quando a igreja era grata a você. Quando te cuspiram, quando ninguém queria mais saber de você, você continuou sendo pastor, porque não foi a instituição que me levantou pastor. A instituição me levantou um cargo pastoral de administração da igreja, gestão de pessoas e ensino da palavra. Isso é o que a instituição nos dá. O pastoreio como chamado vai chegar no momento onde as pessoas
eu vou aconselhar o casamento, o casal se acerta e vai brigar comigo. Eu vou ajudar a resolver o menino, levar para Jesus o menino que entrou nas drogas, ele vai parar de dizimar na minha igreja, vai começar a ofertar no R.R. Soares, lá no carnê do milhão lá, sei lá como é que chama aquilo. Né? Vai lá, eu sou tão feliz que eu ensinei para ele o que era batismo no Espírito Santo, o que era batismo nas águas, só que agora quando ele quer aprender teologia para crescer, em vez de estar comigo, ele está com o Luciano Subirá na telinha, e eu vou passar para esse lugar de solidão, e aí que das disciplinas espirituais que a gente ensina, até mesmo na teologia, vem a disciplina que talvez seja a chave para o final do desespero dos pastores, a solitude. Isso aí. Homens que dizem que têm chamado, e não aprendem a disciplina da frugalidade e da solitude, eles vão ficar desesperados. Porque a igreja, a massa que sustenta poucos, ela vai se dissolver, não tem o que fazer. O ministério não de visibilidade, mas o ministério de renúncia. E por isso que os músicos vão sofrer. Porque o músico ele precisa do alimento da alma, ele precisa do aplauso e dos likes para se sentir bem. Agora que os músicos vão, cristãos, quando eles aprendem, ok, que bom que eu tenho likes, que bom que isso aí vai me ajudar a levar a palavra, mas se eu não tiver... Eu tenho um grande like, que é o principal propósito da minha música, é que eu tenho um grande like, uma grande plateia de um homem só na presença de Cristo, aí aquilo que eu levo para eles tem sentido. Agora, quando o músico tem muito para dar e tem pouco na presença de Deus, podia muito bem ser Roberto Carlos, Sandy Júnior, não tem problema, verdade. Tá lá com as pessoas, glória a Deus. Tem músicos que não são cristãos, se olhar dessa perspectiva, que tem mais espiritualidade que nós, músicos cristãos. É verdade. A grande diferença do músico cristão não é o que ele faz para as pessoas. A grande diferença precisa ser o que ele faz no lugar para um homem só. E aí as pessoas não são fiéis ao pastor, não são fiéis a quem me ensinou, mas eu estou em Hebreus 13. Eu me permito convencer por aqueles que cuidam da minha alma como se tivessem que prestar conta a Deus. Aí eu, músico, sim, eu tô aqui. Eu tô na minha maturidade. E eu não tenho mais medo de pessoas maduras, porque se as ovelhas me sustentam, eu tenho medo quando as ovelhas se tornarem leões. Mas esse é o caminho do cristão. Eu nasci ovelha, mas eu vou como leão. Então, pessoal, eu tô no meio aqui de duas feras, né? Homens de Deus, usados por Deus, pessoas, né? O pastor Leonardo, o pastor Cris, me empolgando aqui demais, que tem bagagem assim fantástica. Eu espero que você tenha aproveitado o nosso programa Concepções Teológicas, que hoje traz para você a questão do louvor, da adoração contemporânea, o gospel, enfim, todas essas áreas pelas quais nós acabamos tramitando aqui e transitando do ponto de vista conceitual. Pastor Leonardo, eu gostaria que você deixasse uma palavra para os nossos estudantes, para aqueles que estão nos assistindo, né, como considerações finais também. Muito bem, gratidão, pastor Mildenberg, pelo convite, me senti honrado, amo demais esses alunos. Tanto os nossos alunos do presencial, quanto os nossos alunos que estudam no formato à distância, né, online, no EAD. A minha palavra é uma palavra de incentivo, né, ao estudo, incentivo a uma vida com Deus. O pastor Cris falou aqui de solitude. Eu acho que aquilo que acontece no backstage do ministério vai sustentar aquilo que acontecerá, seja ali no altar, diante da congregação, ou mesmo nos compromissos sociais desse ministro, desse pastor, dessa pastora. E de fato, se nós estivermos estivermos bem no nosso relacionamento com Deus, Ele se bastará. Não é? Ele se bastará e iremos, com a graça de Deus, chegar na eternidade com o mesmo brilho nos olhos, não é? Com o mesmo fogo no coração, e o meu desejo é que o Senhor possa realmente preservá-los de toda a amargura, de toda a desilusão, que possa prematuramente pôr um fim, né, no ministério. Eu sei que Deus refaz, Deus restaura, mas infelizmente hoje temos muitas pessoas, aliás até pastores, tirando a sua própria vida, não é? E então nós não podemos perder essa perspectiva da vida com Deus, porque essa é a fonte que emana e que garante, de fato, vitalidade no nosso dia a dia. Muito bom, muito bom. Pastor Cris, uma bênção tê-lo aqui. Gostaria de permitir que você faça considerações finais para o nosso estudante, que tanto gosta de você e te acompanha, com certeza. Então, os que não gostam, fecha os ouvidos, então.
Eu primeiro agradeço, Dr. Mildenberg, que assim, estou fascinado, meio ambiente, eu gostaria de estar sempre, gostei demais. Que bom. Quem sabe eu não aplico de alguma forma aí para poder ser um dos professores, porque eu sou apaixonado por esse lugar. Olha só, olha. Sou apaixonado mesmo. E a minha consideração final, a minha palavra, espero que seja de incentivo, não sei se vai ser para todo mundo, mas Paulo ora pelos Efésios, lá em Efésios 1,17, ele ora pelas suas ovelhas. Em Éfeso ele diz que sobre o conhecimento que tendes de Cristo Jesus, lhe seja derramado o espírito de sabedoria e revelação, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês entendam e saibam o propósito, a herança do poder que vocês receberam. E Paulo, toda a carreira de Paulo, ele fala desses dois elementos de várias formas diferentes. Sabedoria e revelação. Mente e emoções. Sabedoria para tudo que cabe dentro da cabeça. Mas você precisa de relacionamento pessoal e revelação para tudo aquilo que a cabeça não vai entender, que você não vai conseguir explicar. Aí você precisa da revelação. E Paulo sempre equilibra sabedoria e revelação. Você está aqui na faculdade adquirindo sabedoria. Não saia com o rei na barriga. Quando que a gente sabe que uma pessoa não tem sua sabedoria, ela busca revelação? A sabedoria, ela vai impressionar os outros. A revelação muda o nosso caráter. O carisma toca a vida das pessoas. A unção transforma o nosso caráter. A unção muda o jeito que você paga a tua mensalidade. A unção muda o jeito que você fala com a sua esposa. A unção, a revelação muda o jeito que você se comporta com quem te deve, com quem você deve, com quem te ama, com quem não te ama, com o teu vizinho. Então busque a sabedoria, mas não em detrimento da revelação. Busque aquilo que você pode aprender com os homens, mas não em detrimento daquilo que você só vai aprender se estiver sozinho com Deus. Fique a minha palavra de incentivo e meu desejo e minha oração, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento e vocês entendam o verdadeiro propósito da herança que foram chamados do poder que receberam em Cristo Jesus. Bênção, bênção. Muito obrigado, pastor Cris. Muito obrigado, pastor Leonardo. Obrigado. E o nosso programa está chegando ao final. Esperamos que tenhamos deixado em você um gostinho, assim, um desejo de quero mais. Claro, o assunto tem muito pano para manga, tem desdobramentos assim intermináveis, e essa é a nossa proposta, lançar para você até uma provocação no bom sentido, a título de que você continue estudando, pesquisando, se contextualizando em tudo isso, e dessa maneira para que você entenda mais e seja uma ferramenta ainda melhor nas mãos do Senhor. Não perca o nosso próximo programa Concepções Teológicas. Este programa é do curso de Teologia do Centro Universitário Filadélfia, Unifil, Londrina, Paraná. Deus os abençoe. Mais uma vez, o meu muito obrigado aos pastores, a esses homens de Deus que conosco fizeram este momento especial aqui no nosso curso e na nossa instituição. Um grande abraço a todos e Deus os abençoe.